O primeiro livro dos Reis, capítulo 10, narra a história da rainha de Sabá. E diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Disse ao rei: Foi verdade a palavra que a seu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. A palavra de Deus deixa claro que a rainha viera de longe a Jerusalém para estar com Salomão, porque ficou sabendo da sua fama com respeito ao nome do Senhor, e não em razão da fama pessoal do rei. Após o Senhor Deus ter aparecido em sonho a Salomão e ter prometido dar-lhe sabedoria e também riquezas, sua sabedoria começou a se revelar em meio ao povo, como ocorreu no episódio da criança, em que, estando duas mães reivindicando a sua maternidade, disse que a dividiria ao meio e que daria metade para cada uma, vindo a identificar a verdadeira mãe como aquela que não consentiu na morte da criança. A partir de então, a Bíblia narra como o reinado de Salomão se expandiu, ressaltando sempre que Deus lhe concedera grande sabedoria, a qual excedia em muito a dos outros reis até então. E foi essa fama de que Salomão era detentor de sabedoria que vinha do Senhor, que atraiu a rainha de Sabá a vir conhecê-lo, para buscar conhecimento e verificar sobre essas coisas. E a palavra de Deus diz que, após testá-lo com diversas perguntas, de constatar a sua sabedoria, de ver a beleza do seu palácio e de como eram tratados seus servos, disse maravilhada que tudo aquilo que ouvira não se comparava ao que ela estava vendo, tamanha a grandeza, a glória e a sabedoria de Deus em Salomão. Ela se regozija com tudo isso e bendiz ao Senhor, Deus de Salomão, ressaltando como deviam ser felizes os servos que viviam diante dele e que podiam ouvir e se deleitar da sua sabedoria. Reconhecendo a majestade do rei Salomão, e que estava diante de um soberano rei, sobre o qual estava a graça e a sabedoria de Deus, honrou-lhe com presentes riquíssimos, consistentes em muito ouro, especiarias e pedras preciosas. Esse é o nosso Deus, que distinguiu Salomão com sabedoria e riquezas. E ele continuou o mesmo ontem, hoje e para sempre. A ele pertence toda a sabedoria, glória, poder e majestade. Enviou-nos o seu Filho Jesus Cristo, como prometido pela boca dos profetas. Mas ele foi rejeitado, humilhado e maltratado. Mas cumpriu a sua missão ao se entregar como sacrifício vivo
e morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Na cruz, Jesus Cristo atraiu para si todos os pecados da humanidade. Com seu sacrifício, libertou-nos de toda a culpa e de toda acusação, obtendo para nós e para todos os que o recebem como Filho de Deus, como Senhor e como Salvador, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Na época do rei Salomão, não havia facilidade de livros, revistas, meios de comunicação e de locomoção. Mas mesmo assim a rainha de Sabá ouvira falar da fama do rei Salomão e veio de longe para estar diante dele. E lhe ofereceu presentes, reconhecendo sua sabedoria e seu poder. Mas nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é muito maior do que Salomão, muito maior do que qualquer rei e que está acima dos principados e das potestades e de qualquer divindade. E a sua fama também é maior do que a de qualquer outro, pois todos os povos, até os confins do mundo, já ouviram falar do seu nome, dos seus sinais, do seu poder e dos seus milagres. Meu irmão, minha irmã, vamos nos dispor, nos levantar, reconhecer, declarar e aplaudir o verdadeiro Rei. O próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 42, faz menção à visita da rainha de Sabá a Salomão, chamando-a de Rainha do Sul e dizendo que ele, Jesus Cristo, é maior que Salomão. A Rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Senhor Jesus Cristo, o Senhor se esvaziou da sua divindade para estar entre nós. Te pedimos perdão por toda desconsideração, desprezo, humilhação e desonra com que te trataram. Nós te coroamos nessa hora, Jesus Cristo, e te concedemos honra, glória e todo o nosso reconhecimento e toda a nossa adoração. O Senhor é o grande Rei, o Rei da glória, o Rei dos reis, aquele que ressuscitou de entre os mortos, subiu aos céus e que está assentado no trono de Deus nas regiões celestiais. Todo poder, toda autoridade, todo governo e todo domínio em todos os tempos, em todos os lugares e sobre todas as coisas estão nas suas mãos. Nós te glorificamos porque o Pai te exaltou de maneira extraordinária e te deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do seu nome, Rei Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós nos regozijamos porque podemos estar sempre diante da sua presença. E somos benditos porque podemos beber da sua fonte e nos alimentar da sua palavra, que é a vida verdadeira. Exaltamos e bendizemos o seu santo nome e te rendemos graças sobre graças. Mas embora sejamos feitos à sua imagem e semelhança, reconhecemos que nosso intelecto é pequeno e que a nossa inteligência não alcança a sua grandeza, não havendo palavras que sejam capazes de retratar a sua beleza, a sua majestade, o seu esplendor e o seu soberano poder. A rainha de Sabá ofereceu ouro e pedras preciosas a Salomão pelo reconhecimento de que nele era manifesta a sua divina sabedoria, conforme prometido por Deus. E nós, o que ofereceremos a ti? Como dito no Salmo 116, no verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa pergunta pode parecer inquietante, mas nós pertencemos ao Senhor. Somos sua propriedade exclusiva e local que o seu Espírito Santo escolheu para a sua habitação.
Tudo que somos e tudo que temos veio das suas mãos. Estamos apenas administrando os bens que pertencem ao Senhor. Então, todo o nosso ser e todas as nossas coisas sejam para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e não para satisfazer nossos desejos, nossos caprichos e nosso deleite. Continuando com os Salmos 116, verso 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Amém.